tudo. Se você nessa noite veio com o seu coração aberto, creia que o Senhor ele é o provedor da tua vida, da tua casa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor.
Que a paz do Senhor Jesus seja contigo nessa noite. Amém. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Mais um dia nós podemos estar aqui na presença do nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus por cada um de vocês que estão conosco nessa noite. Isso é uma grande alegria. Nós passamos 12 dias de cultos consecutivos diariamente. Todos foram grandemente renovados nesses 12 dias da nossa campanha. Posso crer e esperar para compartilhar os milagres que o Senhor já fez com as pessoas e daqueles que Deus ainda fará com muitas pessoas nesses próximos meses ainda. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para estarem abrindo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 52. Lembrando que hoje é nosso culto de missões. Missões nascendo do coração de Deus. E eu me alegro de fazer parte de uma igreja missionária. Uma igreja que prioriza missões. Porque é isso que nós precisamos fazer: levar as boas novas para todos os lugares deste mundo. Então, vamos estar em Isaías capítulo 52, apenas um versículo 7. E diz, vou ler aqui com vocês: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Nós precisamos anunciar diariamente a boa palavra de Deus, porque realmente ela é preciosa. Anunciar a salvação. O que mais carregou esses 12 dias de campanha foram os 2 milagres de reconciliação que houveram na igreja nesses 12 dias. Num dos primeiros dias foi a vida do seu Valdir, que reconciliou-se com o Senhor. E depois, no outro dia, o Nilo, por estar aqui, também se reconciliou com Deus. Então, nós nos alegramos muito de nós. E nós precisamos continuar levando essa boa nova, anunciando o Evangelho de maneira alegre, para que muitas pessoas sejam alcançadas e possam desejarem estarem se colocando na presença de Deus. Que o Senhor possa fazer milagres muito grandes na vida de cada um de vocês neste mundo. Creia no poder de Deus. A campanha foi só arrancar o início para esse novo ano. Você pode ver que Deus ouviu as nossas orações e deu a oportunidade de viver. Amém. Hoje nós temos esse culto de missões, queremos ter um tempo maior para estarmos orando. Eu quero pedir que o Mateus agora possa estar passando o videozinho da nossa missão desafio. Nós temos alguns motivos pelos quais nós devemos orar nessa noite de forma bem especial. Nós estamos falando pela região de Magreb, Norte da África, que constitui Argélia, Líbia, Mauritânia, Saara Ocidental e Tunísia. Depois, o segundo ponto é Congo e depois o terceiro ponto é Brasil. Então, agora, vamos ouvir o vídeo do nosso vice-presidente da Missão do Brasil. Chegamos a 2023, avançando um pouco mais na nossa trajetória missionária, anunciando a Cristo até que ele venha. Nesse mês, no maio de janeiro de 2023, nós vamos tratar de algumas realidades. Uma delas é a realidade do Magreb, região norte da África, formada por 5 países: Argélia, Líbia, Saara Ocidental, Mauritânia e Tunísia. O islamismo corresponde a 99,1%. Meio por cento professa uma religião popular. O cristianismo não chega a meio por cento. E os sem religião, igualmente. A perseguição do Magreb, ela é intensa, tanto pela opressão islâmica, a opressão do clã familiar, a hostilidade étnica
organizado. A segunda realidade é a República Democrática do Congo, onde a semente, a boa semente, já foi semeada e agora o maligno trabalha no sentido de que essa semente seja arrancada. Possui um dos maiores índices de cristãos na África, quase 80%. Sem religião popular, como tribal 2,8%, o Islã 1,2% e outros. A perseguição do Congo é no sentido de apagar a presença do cristianismo. Por isso, existem grupos religiosos violentos, redes criminosas, grupos paramilitares e oficiais do governo, bem como líderes de grupos étnicos que trabalham no sentido de varrer a nação. E a terceira realidade é a realidade da nossa nação. Nós precisamos orar pela sua instabilidade política e social, para que todo esse cenário complicado que nós estamos não venha se transformar em conflitos civis, para que Deus faça. Possamos nos unir de oração, orando pelo Maré, pela polícia, pela perseguição intensa, orando pelo Congo, aonde os esforços para apagar o evangelho de lá são muito grandes, e pelo Brasil, por toda essa instabilidade. Em nome de Jesus, nós convocamos os irmãos a orar nesse terceiro dia, e desde já somos extremamente gratos pelo nosso querido presidente nacional, pastor Luiz Bertolini, pelo presidente da Missão Santinho, nosso querido amigo pastor Everson Costa, e pelo conselheiro e fundador da Missão Santinho, pastor Joel Estevão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos começar o ano orando pelos muitos motivos de oração para com os países nos quais nós temos missionários, mas também pela nossa nação. Então, eu sugiro que eu não posso ficar essas 80 agora, colocando de pé, posso sentar no mesmo, conforme você está em função de ficar, e vamos estar levantando um clamor muito grande pela região do Magreb, pelo Congo e pelo Brasil. Vamos estar falando para que Deus possa estar auxiliando nesta grande obra. Meu Deus e meu Pai, nós somos gratos que nós podemos participar de missões e realmente levarmos a tua boa semente para muitos lugares, Pai, para que ela seja semeada, para que ela possa crescer e dar frutos, meu Deus. Nós temos trabalhado intensamente para que missões possam acontecer através da nossa vida, através da nossa igreja, através do Senhor. Eu louvo aqui para cada um de nós que tem orado, que tem se colocado no teu presente diante de missões, Senhor. Quero te agradecer, porque tu tens dado recursos para tantos irmãos, para que nós possamos ofertar para missões. Quero te agradecer porque tens nos instituído, Senhor. Irmãos que realmente se dispuseram a ir a campo para realmente, Senhor, ministrar a palavra, levar a palavra para os lugares. Mas nesta noite eu quero orar pela região da África, Pai, Magreb, pelo norte da África, meu Deus, um lugar que existe muito como conhecimento da tua palavra, Jesus. Nós sabemos que lá naquela região, Senhor, menos de 3%, Senhor, são conhecedores
Estão ansiosos para compartilhar uma bênção. Eu quero dizer que
vai ser hoje, nós vamos deixar o pensamento, mas agora, não pode ficar no meio, vai ser primeiro. A Nicole teve uma oportunidade na sexta-feira, mas como o tempo de estava bastante apertado, Pai, irmãos. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu acredito que sim, no domingo de Santa Ceia de dezembro, eu saí correndo porque eu tinha um concurso para prestar, um processo seletivo, e eu tinha que ir para casa comer alguma coisa para poder fazer a prova. E essa semana saiu o resultado, e pela honra do Senhor eu passei. E é um ciclo, agora eu tenho uma perícia para poder começar a trabalhar. E eu agradeço aos irmãos que oraram, que falaram para mim que estavam orando, estavam também ansiosos para saber o resultado. E obrigado, e eu agradeço a oportunidade. O pastor falou sobre sexta-feira, porque quando começou, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, durante esses 12 dias eu vou estar orando, porque o resultado ia sair no último dia da campanha, seria o resultado. Eu falei, eu vou estar orando, se o pastor der a oportunidade na sexta-feira, eu vou contar, porque eu sei que durante essa campanha o Senhor vai abençoar. E ele abençoou. E eu profetizei na vida dela que ela ia começar. Pai do Senhor, irmãos. Eu tenho duas bênçãos do Senhor. Nesses dias, realizou a minha vida. Primeiro, eu não estou procurando mais. Eu não consegui me ajoelhar. E ali eu pedi, Senhor, me fortaleça de tal forma que quando eu terminar essa campanha, eu consiga me ajoelhar e orar para a gente. E hoje eu consigo, eu estava assim, ajoelhado assim, agora, graças a Deus, onde eu faço a fisioterapia, tem pessoas lá que já estão há 6 dias fazendo fisioterapia e não conseguem dobrar a perna ainda, ou seja, dobrar por completo. E aí o pessoal fica assim na minha interação, e a mulher fala assim, é muito teimoso, mas se não fizer isso também, eu vou ajudar que o pai facilitar a minha vida, eu preciso fazer a minha parte também, né? E, ou seja, o pessoal ficou surpreso, né? Quando eu chegava para tirar os pontos, eu estava sentado na cadeira e ele falou assim, isso eu estava com 30 dias, ele falou assim para mim, dá para você levantar a perna um pouquinho, tirar o ponto de baixo? Eu fiz assim, e o segundo milagre que Deus fez na minha vida, hoje meus filhos cozinharam na minha casa. Desde o Natal eu tenho um encontro com eles. E eu tenho pedido muito, meu filho mais novo, ele estava envolvido com tráfico. Os irmãos têm uma ideia, eu tenho, ou seja, 4 filhos. Os 4, Deus abençoou que um deles é um cara assim, totalmente diferente de tudo, né? Tanto que onde ele passa, o nome dele é Antônio Wilson. Então todo mundo chama ele de Wilson. Mas assim, antes ele realmente estava seguindo o meu caminho. Na violência, na brutalidade, hoje é um cara totalmente diferente. E os outros, para vocês terem uma ideia, o mais velho, viciado em drogas, com um monte de tempo internado, me deu muito trabalho. O terceiro, que é o Elton, teve preso 2 vezes, assalto, sequestro, que inclusive ele passou esse condições de vida no cinema aqui, todo domingo. Amém. Então está combinado. E esse outro estava envolvido no tráfico mais novo. E eu sempre orando para o Senhor. Depois que eu me converti, o Senhor salvou realmente a minha casa. Eu falei, traz ele para nós, para a casa do Senhor. E aí, assistindo meu filho mais velho, eu vou levar o Elton, eu para a igreja. E ele mandou um vídeo mostrando ele jogando um monte de drogas no vaso, dando descarga. Jogando descarga. Então, a partir de hoje, eu não deixo mais nada disso. E hoje ele veio em casa e ele falou assim, pai, eu queria falar uma coisa do Senhor, que você vai ficar muito feliz. Eu queria que não contar para o Senhor, mas a campanha que estiver acompanhando também. Essa campanha agora, eu estou nela e você pode ficar tranquilo, eu vou continuar nesse caminho, não quero mais isso. Jesus, felicidade, Deus é maravilhoso, porque
É uma dobradiça, realmente. E, ou seja, é a dificuldade do corpo se adaptar. Normalmente, já estou fazendo como 6 meses para você andar no mundo. Você viu andando aqui? Quando eu estou sentado, eu ando um pouquinho para mais. Agora, eu não consigo, né? 6 meses. Mas em 6 meses é para ficar como eu estou hoje. Está com 50 e vai fazer 18 2 meses. Então, para 18 falta 3 dias, 57 dias. A honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, amada igreja. Tem muitas coisas para testemunhar, mas tem algumas coisas que ainda precisa concluir como diz o Vando, né? Mas eu quero falar sobre algo que eu vivi segunda-feira passada. A gente tinha campanha. Eu acordei por volta, como eu estou de férias, né? Então, aproveitando para fazer umas caminhadinhas, né, irmãos? Colocar algumas coisas no lugar aí que é a saúde. E aí eu acordei segunda-feira passada, travada da coluna. Eu não conseguia me mexer, o Vando tinha que trabalhar, só estava eu e a Nicole em casa. Aí o Vando me costuma sempre deixar um áudio, né, de bom dia. E eu respondi, não falei nada, fiquei quieta. E passei o dia inteiro de cama. Aí o Vando chegou, quando ele me viu naquele estado, ele falou: vamos para o hospital, vamos para o UPA. Eu falei: não, eu não vou para o hospital, vou para o UPA, não vou para lugar nenhum, eu vou para a casa do Senhor. Depois, amanhã, se eu acordar assim, aí amanhã cedo eu vou. Mas hoje eu vou louvar a Deus, porque eu não vou quebrar a campanha. Nem que eu seja eu subir naquela escada me arrastando, mas que eu vou concluir a minha campanha, eu vou. 8 anos, né? Nós estamos fazendo aqui. Este ano vamos completar. Desde quando nós entramos, para a honra e glória de Deus, eu nunca deixei de fazer uma campanha, eu nunca quebrei uma campanha e nunca deixei de receber um lugar dessa campanha. Tem muitas outras coisas que tem, mas assim, Deus viu que era para mim, Ele me deu. Porque às vezes a gente pede durante 12 dias, mas não é tudo aquilo que nós pedimos que Deus quer que a gente tenha naquele tempo, né? E eu falo muito disso aqui. Então eu sei que o que eu pedi dele de 12 dias de namoro, que era para Ele me dar, Ele me deu. O que era só no meu coração, Ele está deixando lá para Ele no tempo dele. É essa que eu creio, né? E aí, irmãos, eu vim para a igreja, né? Cheguei aqui mancando. A Lídia foi me cumprimentar e quase caí em cima da Lídia porque ele falhou a posição que eu já pisei. Aí a Lídia falou: mas o que foi, Marco? Eu falei assim: coluna, estou travada. Aí eu sentei aqui, travada, com dificuldade de levantar. Quando começou o primeiro louvor, Deus falou para mim: põe a mão onde você está sentindo. Eu de pé. Coloquei a mão. Irmão, não sai daqui sem dor nenhuma. E até hoje, para a honra e glória de Deus. Sem dor, para a honra e glória de Deus. E o Nilton, vocês sabem, né? Eu tenho, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tenho pedido oração, compartilho com alguns irmãos a situação dele. E a reconciliação dele é um fruto, né? De oração nossa, né? Não minha, nossa, né? Porque sempre eu falo para vocês, irmão, meu irmão precisa de cura, mas ele precisa mais de libertação do que da cura, né? Porque não adianta ser curado e não ser liberto, né? Então, vocês têm me ajudado, têm intercedido. Peço que continuem a interceder, né? Porque ele é bem difícil, né? Nós estamos pela fé mesmo da vida dele, né? E nós cremos que vai concluir o milagre que o Senhor começou. Amém? E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Eu vou começar hoje a contar uma vez. Vou contar uma de cada vez. Como os irmãos que acompanham a gente sabem, meu irmão já fez, sabe, há 3 meses atrás decidiu tentar a vida em outro país. E ele foi morar na Espanha, foi sozinho, com a cara, com a coragem de café. E ele foi muito bem recebido lá por uma igreja. Eles estão muito
grande, é uma moradia, ela fala moradia, é uma casa para morar. É muito difícil de uma pessoa que vai, né, que não é do país, conseguir alugar uma casa lá. Eles estavam sendo muito bem acolhidos pela igreja, eles tinham um ambiente onde eles ficavam, eles tinham de tudo, mas a gente sabe que é a liberdade da gente. Quando foi há 2 semanas atrás, minha mãe falou assim: Ana, é uma bênção, mas eu preciso de uma casa para morar. A gente precisa começar uma vida. Eu peço muito que você nos ajude a orar. Ela foi pedindo. Daí, no primeiro dia de campanha, eu já coloquei o pedido lá na taça. E eu fui colocando todo dia, o primeiro pedido. Porque a gente que é mulher, a gente se solidariza com a dificuldade que a gente tem de estar num espaço que não é nosso. E daí, quando foi no último dia da campanha, detalhe, irmãos, a Daiane e as crianças vão ser apadrinhadas amanhã. Aleluia! Daí, no último dia da campanha, quando foi umas 3 horas da tarde, a Daiane falou assim: vai pro culto e agradece muito a Deus. Olha, você voltar, eu vou fazer uma chamada de vídeo para contar vez. Ela conseguiu uma moradia, irmãos. Uma moradia sem sinal de aluguel, que assim não acontece. O Fábio falou assim: simplesmente o dono olhou para minha cara e gostou dele. Você deu a chave da casa. Na sexta-feira, à tarde, mas no sábado, ontem, eles já mudaram. Deus é poderoso, ele é milagroso. Ele assim, não tem explicação, irmãos, é só agradecer mesmo. Eu agradeço a oportunidade hoje e pronto. Ser apadrinhado é você conseguir uma permanência, assim, ser legal no país. Né? Com o tempo, eu acredito que em 2 anos eles consigam a documentação, porque também o país entende que são pessoas que estão contribuindo para o país. Mas de imediato eles não podem ser deportados porque eles estão apadrinhados. Glória a Deus! Visitante está aqui? Se você olhar aí, nós queremos apresentar um jovem que está nos fundos, todo o pé, Taio. Olha, um jovem bonito aí. E nós vamos, graças a Deus, que você pode estar aqui nessa noite. Eu te conheço, estou meio feliz assim, mas o Senhor te conhece muito bem. E pode vir ainda falar com o seu coração nessa noite. Então, nós temos uma igreja, Deus vai para você. Nós amamos você. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém! Glória a Deus. Realmente você vai ver com as bênçãos, a gente vê que o pastor tinha falado, né, irmãos? Mas Deus realmente tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu, a bênção que eu tenho para contar é que o Senhor chegou uma levantada, uma avivada em mim, né, irmãos? Glória a Deus! Eu peço para os irmãos que, conforme vai passando os tempos, as lutas, as dificuldades, parece que vai afetar a gente, né, irmãos? Eu acredito que todos passam por isso. Mas eu me senti muito renovado nessa campanha, né, irmãos? Vamos estar orando para todos os enfermos. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para curar. Amém? Nosso Deus soberano, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor em quem nós confiamos. Já vimos as pessoas testificarem os milagres que o Senhor realizou na vida delas, o qual nós estamos alegres, contentes, com o sucesso, com a prosperidade, com a cura dos nossos irmãos. Senhor, existem pessoas nessa igreja que estão
Nós vamos passar para o momento da palavra agora. Quero chamar uma mulher muito bonita, muito especial na minha vida, para estar ministrando a palavra do Senhor. Só lembrando também os irmãos amados, que terça-feira temos nosso curso de oração novamente, quinta-feira o curso da palavra. Novamente a paz. Irmãos, desculpa, mas não dá para deixar, são muitos pecados. Eu pus até minha agenda para não esquecer, e eu já esqueci comigo. Reunião da Mibrac amanhã às 19 horas, aqui na igreja. O departamento infantil vai se reunir aqui para nós estar tratando da volta das nossas aulas, tá? O culto do lar estará retornando no dia 23, na outra segunda-feira. A nossa agenda está na casa do irmão Wellington, não é isso, irmãos? Então vai ser na casa do irmão Wellington, né? Depois a gente vai passando as informações certinho. Né? Os irmãos que têm nos acompanhado no culto do lar na segunda-feira, nós estaremos de volta no dia 23, às 19 horas, na casa do irmão Wellington. Nessa quarta-feira nós temos uma comemoração muito especial de duas crianças, do João e da Valentina, aqui na igreja, às 18 horas. Esse convite é para todas as crianças, viu? Viu, Elá? Você também está convidada, viu? Pode vir quarta-feira, às 18 horas. Nós vamos estar aqui no departamento Mini Bravo, recebendo as crianças para a comemoração do aniversário do João e da Valentina, tá? A Ana, este ano, quis fazer aqui na igreja e ela achou ótimo, né? Porque nossas crianças amam, né? E fica mais fácil para a gente reunir as crianças. Às 19, irmãos, a Ana está me corrigindo aqui que é às 19 horas. E o último. Sim. A Mini Braga é às 18, viu? Por isso que eu gosto dos auxiliares. Eu esqueci de ajuda. Às 18 horas, a Mini Braga, para a gente poder se preparar para receber as nossas crianças. E o último recado. Irmãos, tem alguns irmãos que me procurou a pastora querendo mais devocional. A gente está querendo pedir, porém a gente precisa completar uma quantidade, porque quando a pastora comprou essa primeira remessa, a gente não teve taxa de frete, porque ela trouxe, né, como eles foram para a reunião lá em Arujá, foi para São Paulo, eles já aproveitaram a viagem e trouxeram para nós. Agora, para nós adquirirmos por frete, a gente tem uma taxa. Então a gente precisa de uma quantidade para aumentar. Nós já temos 6 pessoas que pediram, tá? Então se alguém mais quiser, fale comigo com a pastora até o final do culto, para a gente poder ver se precisa realmente pedir, tá bom? Não esqueçam. Obrigada. Eu não consegui falar com a Luciana, mas eu precisei na internet. Consegui uma distribuidora, uma promoção para kit Computex. Então, se eu Computex, eu ganho um bom desconto e mesmo com o frete, a gente consegue passar para os irmãos de novo por R$10. Então, por enquanto, temos 6 que nós conseguimos colocar mais 4 e já posso comprar amanhã. E o pagamento destes, então, já tem 7. Fica no dia 20 de fevereiro. Mateus 8. Mateus 9. 10. Pronto. Pode ser mais, porque a gente pega 2 kits e faz 20. Entendeu? Pode ser? 1, aí na rosa, 12, 13. Eu já marquei, teu. Mais um, mais um. Tá bem? 13, 14, a Maria não tem. 13, 14, 15, tá, eu tenho 15, 16. Quê? Não, você não tem noção, é bênção na sua vida. Mas é um livrinho que você vai levar na sua mochila. É para ler todo dia. É de Deus, você vai amar. Você vai lembrar todo dia, olha que povo lá. Vamos estar
multidão no domingo à noite, 19 horas, mais uma vez. Amém? Vamos assistir, vamos colocar uma musiquinha. Vamos dar o pregador nessa noite. Amado Deus e Pai, louvamos a Ti por mais uma oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Estamos juntos com essa igreja amada, que é a Tua igreja. Nós podemos nos alegrar de saber que nós temos a Tua salvação, Deus. Por isso, ajuda-nos agora, através do Teu Santo Espírito, a compreender o que Tu queres falar no nosso coração. Usa-o, cancela, com graça e poder, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado pela vida. Em nome de Deus. Irmãos, enquanto você ainda está em pé, vamos abrir juntos a carta que Paulo escreveu para os Gálatas, no capítulo número 1, e vamos ler o verso 3 e 4. Só que antes de fazer a leitura, eu preciso fazer uma introdução. Ao longo, não tem como a gente subir aqui no altar hoje e ainda não estar, como várias pessoas já mencionaram, sob o efeito da campanha. Não tem mais. Ao longo desses 11 anos, eu acredito que foi uma das campanhas que mais mexeu com a nossa vida. E eu creio que Deus tem um firme propósito nisso. Então, eu só preciso lembrar de nós que inúmeras vezes, lembrando que o tema central era avivamento, vários pregadores mencionaram o texto de Efésios 2, que lá diz que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus Cristo, Ele nos trouxe vida. Alô? Agora sim. Ele nos trouxe vida. E quando você vai olhando o texto de Efésios 2, lá também vai dizer que nós andávamos outrora, andávamos no curso deste mundo. E aí, o Senhor vindo e morrendo por nós, Ele nos tira dessa situação. E aí vai dizer que o Senhor nos fez em Cristo feitura dele. E eu posso dizer que o Senhor colocou a beleza dele em nós. Ele colocou a sua beleza em nós. Ele quer colocar a sua santidade em nós. E Ele fez isso por causa da sua imensurável graça. E aí, lá andando um pouquinho mais no início de Efésios 2, vai dizer que tudo isso aconteceu e não é por merecimento, não é por coisas que tenhamos feito, mas é pela graça e é pela fé, que é um dom que Deus nos dá. Só que ele diz assim: mas eu preparei também boas obras de antemão para que vocês andassem nelas. Até aqui, entenderam? Amém? Agora nós vamos ler Gálatas. Põe a versão na tela. Ali está escrito assim: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, do nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém! Assente-se, tome seu lugar. Irmãos, se a gente andar no curso do mundo, sujeito ao mundo, aqui esse versículo está dizendo que Jesus veio morrer pelos meus pecados, e esse texto diz que Ele nos quer desarraigar deste mundo perverso. Ele pagou pelos nossos pecados e Ele quer nos desarraigar deste mundo perverso. Mundo, sempre lembrando de novo, é como um sistema. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno, irmãos. Só que Romanos 12, capítulo 2, nessa carta, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século,
sociedade, a humanidade, dita regras, dita modismos, passa por cima de preceitos, de ensinos, de princípios que a palavra de Deus nos ensina. E quando a gente passa a pertencer a Jesus, como nós cantamos hoje aqui, quando nós nos rendemos ao Senhor, rendido estou, quando o Senhor passa a ser o Senhor da minha vida, quando você entregou a sua vida para Ele, você está aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que Ele de fato nos comprou. Comprou ou não? Que preço que foi pago? Sangue. A palavra diz que não tem como a gente medir o peso, a quantidade, o tamanho do nosso pecado. Verdade. Não tem dinheiro que paga. Foi o sangue de Jesus. E Ele nos comprou, nós somos dele. Ele se apropriou de nós. E Ele cela essa apropriação, essa compra, quando Ele manda o Espírito Santo de Deus habitar em nós, irmãos. Para que nós possamos ser guiados por Ele. E o Espírito Santo vai mudar a nossa mente, se você permitir. Vai fazer você pensar diferente sobre algumas coisas. Por que é tão importante estar reunido como igreja? Por que é tão importante ler a palavra? Porque a palavra de Deus nos confronta, irmãos. É verdade. Ela coloca na nossa cara aquilo que a gente está fazendo de errado. Sim ou não? Sim. Tem partes que a gente vira olhar rapidinho. Quando dói, né? Outra hora eu leio. Não, a palavra de Deus quer nos confrontar para que a gente possa ter verdadeiramente uma transformação na nossa vida, mudando a nossa maneira de pensar sobre algumas coisas. Os valores que nós temos, que nós passamos a reconhecer na palavra de Deus, os seus princípios, elas não combinam com as coisas que o mundo hoje dita, com as regras, com aquilo que preconiza como comportamento, né? Como politicamente correto, não é? Não, o Senhor tem realmente princípios para que nós coloquemos em prática na nossa vida. João, ele escreveu no seu Evangelho, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim lá: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, está falando isso para os discípulos, por isso o mundo vos odeia. Então que a gente possa entender que quando o Senhor nos escolhe, e você e eu estamos aqui nessa noite porque fomos escolhidos a dele por Ele, aleluia, Ele nos arrancou desse sistema, desse mundo. E a palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Aleluia. Então, nós não podemos admitir e aceitar que a nossa vida, depois que a gente rende a vida para Jesus, que ela continue na mesma coisa. O presbítero Edilson sempre fala isso, irmãos. Vocês já perceberam? Em inúmeras pregações ele fala isso. Precisa haver mudança. Precisa haver transformação. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo não nos acusa quando a gente insiste em fazer sempre do mesmo jeito? Acusa ou não acusa? Acusa, irmãos. Por quê? Porque o Senhor é paciente conosco. Verdade. E Ele ainda está nos dando o devido tempo, irmãos. Só que a pergunta é: até quando nós vamos insistir em teimar contra o Senhor? E não nos rendemos verdadeiramente aquilo que Ele quer fazer de nós. Então que a gente possa entender que o Senhor, Ele de fato, Ele quer nos arrancar. A palavra que nós devemos arrancar, é desarrancar. Desarrancar é você arrancar as raízes. Porque a gente, alguns aqui entregaram e renderam suas vidas a Jesus ainda jovens, mas nem todos. Há muitos homens e mulheres aqui que já estavam com uma certa idade, sim ou não? Sim. Quando isso acontece, não é mais difícil? Por quê? Porque aquelas raízes já estão mais profundas. Só que isso não interfere no tempo em que você está diante da presença, não. Precisa
cabeças elas tendem a ir para baixo, né? A querer se firmar naquilo que elas foram colocadas. E o Senhor Jesus, Ele quer nos desarraigar, Ele quer nos arrancar desse sistema mundano. Quero convidar você, abra aí a sua Bíblia em Isaías. Nós vamos ler um texto, Isaías 53, irmãos. É uma palavra profética. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. 1 ao 3. Achou Isaías 53? Pronto? Amém. Aqui diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. De quem esse texto está falando? Jesus. Muitos anos antes, já dizia que Jesus seria como uma raiz de terra seca. Ou seja, tudo aquilo, no tempo em que Jesus viveu aqui, Ele não criou raízes aqui neste mundo. E tudo que Ele precisou para Ele estar aqui neste mundo, viver e exercer o seu ministério, a provisão de tudo que Ele precisou veio de Deus. Jesus não foi influenciado e nem se deixou influenciar pelas coisas deste mundo. Ele era, olhando para o mundo, ele era como uma raiz seca, solta dessa terra perdida, desse mundo perdido. Os irmãos conseguem entender? E é isso que Ele quer fazer conosco. O Senhor quer nos arrancar dessa terra seca, desse mundo perverso, e nos tirar, e nos transportar para o seu reino de luz. Ele veio com a essência do Senhor, com a essência de Deus. O amor para transformar as vidas, para que nas vidas que fossem alcançadas por Ele, tocadas por Ele, houvesse transformação. Aconteceram muitos milagres, sim ou não? Muitas libertações de muitos homens e mulheres oprimidos verdadeiramente por demônios. Pessoas enfermas que foram curadas. E a gente olha com algumas raras exceções, mas a grande maioria que foi tocada por Jesus, pelo seu poder, seguiu Jesus, sim ou não? Sim. Adoravam, exaltavam, seguiam Ele e davam testemunho daquilo que Jesus tinha feito na vida deles. Aí a gente vai olhar, seguindo na Bíblia, quando você vai olhando para as coisas desse mundo, Paulo diz para Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, ele vai dizer lá no versículo 27, que o Senhor quer também que ele se guarde incontaminado deste mundo. Mas o que será que é você se contaminar com as coisas do mundo? Hoje, nós mesmos como cristãos, às vezes a gente tem que tomar cuidado para que a gente não entre nessa onda, não é? Quando você é confrontado e você tem uma escolha muito importante para fazer, uma decisão para você tomar na sua vida, que você não seja contaminado para fazer a escolha errada. Se você tem uma escolha para fazer e você é confrontado com a palavra e lá no seu espírito você fica cogitando a possibilidade de fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus, não deixe o diabo dizer para você que hoje os tempos são outros, que você pode fazer que não vai dar nada. Não deixe o diabo dizer para você que as coisas mudaram. Deus mudou, irmãos? A palavra dele mudou? Não. E
dizer assim, não, todo mundo faz. Sim ou não? Sim. Então, que nós possamos nos deixar confrontar pela palavra e fazermos as escolhas certas, a deixarmos o Espírito Santo de verdade guiar a nossa vida, nos trazer em sua presença, a pensarmos que tudo aquilo que fazemos, as escolhas, as decisões que tomamos, quando nós as colocamos na presença de Deus e esperamos e nos sujeitamos à sua direção, a possibilidade de errarmos é muito menor e, consequentemente, menos sofrimento. Quantos aqui de nós hoje, pastor, eu inclusive, estamos casados, ontem 45 anos de casados, tomamos algumas decisões na nossa vida que nós estamos pagando as consequências até hoje. Deus cuidou, Deus tratou conosco. Só que, irmãos, se você fizer alguma coisa, você vai receber perdão se você se arrepender. Deus vai provavelmente corrigir, te dar a possibilidade de você acertar a situação. Mas há marcas e há consequências que vão te seguir por toda a vida. E a palavra diz que nós não precisamos passar por isso. Não precisamos, irmãos. Se nós nos sujeitarmos verdadeiramente ao Senhor, tivermos paciência para orarmos e esperarmos a direção dele, certamente deixaremos de fazer muitas coisas e depois nós vamos chorar. Irmãos, creiam nisso. Ao longo desses anos nós temos aprendido. E como é bom quando Deus diz não e a gente obedece. Sabia? É muito bom. Porque passa um tempo ali e de repente você percebe. Se eu tivesse feito, tinha quebrado a cara. É assim. Deus ainda se dá o luxo de mostrar para a gente: olha, se você tivesse feito, você tinha se reinventado. Então, assim, que a gente possa desejar mesmo se deixar guiar, não se influenciar, não se contaminar, como todo mundo faz, porque agora os tempos são outros, a Bíblia não é bem isso que ela quer dizer. Não, mas a palavra de Deus é infalível, infalível. Que nós possamos entender, Tiago capítulo 4, ali diz que aquele que quiser ser amigo de Deus, constitui-se, olha bem, irmãos, inimigo de Deus. Pensa, depois que você alcançou a salvação, a palavra de Deus diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos perdoou, foi para a cruz quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos tornou seus amigos. Ele transformou a nossa vida. E depois de você ter vivido isso, experimentado, né, de ser amigo de Deus, ter essa comunhão, você vai voltar para trás e vai querer de novo se sujeitar às diretrizes do mundo, sabendo que Deus tem o melhor para você, irmãos? Cuidado, porque o diabo ele não desiste de ficar na nossa orelha, ó. Não é bem assim. Faz o seu jeito. Faz o seu jeito no nosso braço, né, na nossa força. Não, depender de Deus é muito melhor. É bom demais. É bom demais. Nós temos que entender que quando ele fala, aqui diz que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aí a gente fala assim, a gente precisa descartar, né, essa amizade com o mundo. E quando eu falo mundo, a gente tem que tomar cuidado e não pensar que a palavra de Deus está falando que você não pode ser amigo das pessoas que estão nesse mundo e que ainda não conhecem Jesus. Não é isso que a palavra diz. É amigo do mundo como sistema.
mas eu vou ler e os irmãos vão acabar se acostumando com a pronúncia. E daí eu vou dizer o que é. Mas eu gosto muito mais quando é mais perto do original possível. Aqui diz assim, 1 João 2, 15 e 17, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, sempre lembrando, irmãos, mundo como sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, faz o que acontece com ele? Permanece eternamente. Que palavra é essa? Concupiscência. É uma cobiça, é um apreço por bens materiais ou por prazeres sexuais. Porque aqui diz assim, ó, a concupiscência da carne. O que é? A lascívia, é o desejo da carne. É se envolver com o mundanismo mesmo. E daí aqui vai fazer, vai falar da concupiscência dos olhos, ou seja, aonde você bota o olho, você passa a desejar aquelas coisas que não são tuas, coisas que Deus não quer que você tenha, porque provavelmente ou certamente determinadas coisas, quando se o Senhor te der, vão te tirar da presença dele, por isso o Senhor não te dá, sabia? Verdade. A palavra de Deus diz que às vezes a gente nem sabe orar, porque a gente pede coisas que Deus não dá. Por quê? Porque o Senhor conhece nossa índole, conhece nosso interior, e Ele sabe. Se eu tiver determinada coisa, você vai sair da minha presença. Sim ou não? Sim. Ao longo da nossa jornada como pastores, nós já vimos muitas famílias e pediram alguma coisa para o Senhor. E o Senhor deu. Foi receber a bênção? Cadê? Foi viver, usufruir da bênção e esqueceu do abençoador. Então Deus, de fato, nós pedimos às vezes algumas coisas, Ele não nos dá, porque nós não vamos saber lidar com aquela situação, com aquilo que Ele está nos dando. E aqui a gente ainda vê que não há o mundo nem as coisas que há no mundo, e daí eu pergunto: quem é o príncipe deste mundo? Por que eu digo? Quem é o príncipe do mundo hoje? Satanás. Então ele rege, não é? A intenção dele é nos atrair, nos tirar da presença de Deus. E quando o amor ao mundo, as coisas do mundo entram em nosso coração, esse amor, o apego às coisas do mundo, impede que o amor de Deus permaneça em nós. Porque a gente não consegue servir a dois senhores, a palavra diz. Então a gente precisa, de fato, buscar as coisas lá do alto, né? Desejar ser desarraigado desse mundo, para que os desejos da nossa carne, para que essas concupiscências todas, essa cobiça, e aí ainda diz que a soberba da vida não procede do Pai. O que cabe dentro dessa palavra soberba da vida? É você achar que você é dono do seu nariz. E você sozinho tem plena capacidade de administrar a sua vida. É de achar que você sozinho vai tomar a melhor decisão, vai fazer a melhor escolha, vai seguir pelo caminho certo sozinho, sem o Senhor. Soberba na vida, achar que você é o cara. Qual a possibilidade? De quebrar o cara. Sim ou não? Nós vivemos isso muito. Fazia 1000 planos. Agora vai dar certo. Ledo engano, dava tudo errado, mas não tem como. Uma das palavras muito especiais que eu gosto muito está em Marcos, e o pedacinho dela da parábola do semeador, os irmãos conhecem bem, pensando agora nas coisas do
o que acontece com alguma coisa que é sufocada. Se você sufoca uma pessoa, acontece o que com ela? Morre. Se você sufoca uma flor, uma planta, o que acontece? Ela morre. A palavra lançada com o coração nessa disposição, às vezes você está aqui na igreja e você tem as melhores intenções. Aí você recebe aquela palavra e você toma uma firme decisão de pôr ela em prática na sua vida. Só que você sabe, lá na sua vida, lá na segunda-feira amanhã, você tem milhares de coisas que vão envolver você. E os cuidados desse mundo, da sua vida, elas vão com uma primazia tão grande aqui no primeiro lugar do seu dia, que você, no dia seguinte, você já nem lembra mais daquele voto ou daquele compromisso que você desejou, se insere profundamente no seu coração. Porque na hora você recebe a palavra. Só que daí vem os cuidados do mundo e sufocam. E aquela palavra simplesmente morre. Passados os dias você nem lembra dela, sabia? É verdade. Não tem como. Por isso, a gente precisa desse contato diário com o Senhor, com o devocional, com o tempo de oração, para que a nossa mente seja avivada e venha sempre de novo a nossa mente aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, para que o Espírito Santo sempre de novo traga na nossa mente aquilo que nos dá esperança, de você mesmo diante do cuidado, das dificuldades que está enfrentando, e você sabe que você tem um Deus que está cuidando de você. A palavra diz, e a pergunta que eu faço em relação a isso, então, como que a gente tem que agir? Como que a gente, e o Senhor Jesus veio aqui para nos desarraigar desse mundo? Nós temos que viver nesse mundo, irmãos. Como que a gente vai viver? A palavra de Deus em Colossenses 3:1 diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Então eu diria assim, o crente tem que viver com a cabeça no céu. E nós sabemos mais um pouquinho agora, que é no céu dos céus, que é nos céus de Deus, porque Ele mora lá. Nós temos que pensar sim as coisas do céu. Precisamos sim buscar os valores. É como se nós tivéssemos um outro centro de gravidade. Um centro de gravidade que nos puxa para cima, para o alto, para o celestial, para o divino. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. O pastor mencionou isso no dia que ele falou da perfeição da obra de Deus. Hoje de tarde eu olhei para o céu, gente, uma nuvem que devia pesar toneladas. Bem sobre essa leiteria ali, a Carla está rindo porque nós oramos para aquela água não desapificar, porque ela estava com roupa no varal. E ela chegou em casa, a roupa choveu, irmãos, mas ela chegou em casa, a roupa dela não tinha um pingo na roupa dela. Deus botou um sombreiro sobre o varal dela, nós oramos e clamamos. A gravidade da terra, do mundo, é para ir para baixo. Nós temos outro centro de gravidade que nos puxa para cima, que nos atrai para o alto. Eu amo uma palavra de Jeremias, no capítulo 31, versículo 13. O Senhor diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Como resistir um amor desse, irmãos? O Senhor quer nos atrair para Ele, com o seu amor. Ele quer que os nossos pensamentos, que a nossa mente fiquem focados nas coisas que são do alto, irmãos. Que a gente possa entender que se nós vivêssemos para esperar as coisas de Jesus somente para as necessidades nossas aqui nessa terra, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Porque Jesus fez tudo o que fez o quê? Para a gente ter uma vida aqui, ter uma casa, ter um carro, ter uma casa na praia? Não! O Senhor morreu na cruz por quê, irmãos? Para o nosso pecado ser perdoado e nós termos vida eterna, irmãos. Temos vida eterna e vivemos
mesmo sol, debaixo da mesma chuva. Como conviver com tudo isso? O que o Senhor quer de nós aqui? Porque nós precisamos fazer o que, irmãos? Fazer a diferença. Nós precisamos ser práticos, irmãos. Precisamos entender que nós vivemos com a cabeça no céu, pensando nas coisas do céu, mas os nossos pés estão aqui nesta terra. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Que mesmo estando com a nossa cabeça no céu, amando o que é eterno, desejando estar com Cristo, amando a volta de Jesus, sim ou não? Sim. Quem aqui quer que céu? Amém. Já orei inúmeras vezes, quando a coisa estava muito ruim, o Senhor veio me buscar, e era logo. Porque esse negócio está difícil demais. Foi só eu que orei desse jeito? Não. Nós amamos a vida do Senhor. Queremos que Ele venha nos buscar. Mas quando a coisa passa, ai Senhor, deixamos um pouquinho, né? Quando a gente passa por aquele vale, a gente já se alegra, perdão, me perdoa, porque o Senhor me atrás, mas dá mais um tempinho aqui, não é? Irmãos, que a gente possa entender e sermos práticos. E eu gostaria de fazer um pedido bem especial aos irmãos. Depois, no final, eu vou dizer que tem 2 capítulos da Bíblia que vocês vão ganhar de tarefa para ler em casa. E um deles é João, capítulo 17. É quando Jesus... Você sabia que Jesus dobrou os seus joelhos antes de ser crucificado e orou por mim e por você? Aleluia! Que Ele orou muito por mim e por você? E ali naquela oração, Ele fala que Deus, o Pai, nos guardasse, nos protegesse enquanto a gente vivesse aqui neste mundo. Porque Ele ia embora, mas a gente ia ficar aqui. Então Ele sabia da luta que a gente ia enfrentar, da dificuldade. Ele ora, Senhor, guarda eles, livra do mal. O Senhor me deu eles, o Senhor deu você e eu para Jesus. Ele nos ganhou lá na cruz quando Ele derramou sangue, porque Ele pagou pelo nosso pecado. Então nós passamos a ser dele. Então ali Ele diz, Senhor, guarda eles, guarda eles. E ainda diz assim, ó, santifica eles na tua verdade. Porque a santificação, ela vai nos ajudar a fugir do pecado. E isso vai colocar a beleza de Deus em nós. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir refletir a luz de Jesus. E é isso que o Senhor quer, que enquanto a gente avance, né, para o eterno, cada dia que a gente vai vivendo, mais perto a gente está da vida eterna. Porque é um dia menos, mas é um dia mais perto do Senhor. Então a gente vai vivendo nessa doce expectativa. E aí o que o Senhor quer? Que a gente, enquanto estiver nesta terra, que nós possamos fazer a diferença em nós. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos, enquanto estivermos aqui, nós não vivamos alheios às pessoas que estão próximas de nós. Ah, mas eu estou salvo. A minha parte está garantida. Não. O Senhor quer, Ele derrama em nós um amor pelas almas, para que a gente deseje, não é? Que as pessoas que estão próximas, a começar pela nossa família. Vocês viram o testemunho do Wilson hoje, né? A oração não sei dele, que o filho dele, o último filho, se rendesse ao Senhor Jesus. Isso está dentro de nós, mas precisamos orar, ser maior, para que a gente não seja egoísta, que a gente realmente se importe com a vida da nossa família, das pessoas que a gente conhece. Você sabe que estão presas na garra do diabo. Então que a gente possa verdadeiramente, né, desejar ser usado pelo Senhor. E o que eu preciso dizer para você, que o Senhor te dá a capacidade de você ter um equilíbrio das duas coisas, de você viver com a cabeça do céu, mas com os pés aqui na terra. Ele dá essa condição. E agora, eu queria compartilhar com os irmãos que eu li um salmo esses últimos 2 dias. Irmãos, e a tarefa de casa é essa: é vocês lerem o salmo de número 84, ou põe no áudio, sabe o aplicativo da Bíblia? Põe no áudio, escute ele inúmeras vezes, leia ele mais de uma vez. O salmo 84 e João 17. Salmo 84 e João 17.
dobra a prática da sua vida. E faça uso dessa palavra. A primeira coisa, em João 17, vai vir a certeza sobre o seu coração do amor tão grande de Jesus sobre a tua vida, de ele estar tão preocupado antes dele morrer, que Deus nos guardasse do mal. Então, para você ter a certeza no seu coração de que você tem um Deus que te guarda do mal, que te ama de uma maneira sobrenatural, a ponto de entregar o filho dele para morrer na cruz. E agora, o que tem no Salmo 34? Nós vamos ler juntos, irmãos. Eu quero pedir que você coloque na Nova Bíblia Viva a versão. Talvez você vai ler em casa em outra versão, mas depois algumas palavras que estão nas outras versões para você lembrar quando você lê o que significa. Mas nós vamos ler juntos agora o que diz no versículos 5 e 7. Porque o Senhor quer nos ver aqui neste mundo, irmãos, como também foi dito, como o pastor ministrou no último dia. Quem lembra da representação que ele fez aqui com o Mateus, no isqueiro? O que aconteceu com aquele isqueiro que representava a luz do cristão? Por alguma dificuldade, a chama dele se apagou. O Edilson não confessou isso? Que com as dificuldades que ele vivia, ele estava se sentindo bastante fraco, não é? Talvez ele não é essa palavra que ele usava, mas talvez abatido, desanimado. E o que a campanha fez com ele? Avivou. A cena do pastor foi aquele isqueiro, e nós confesso que eu fiquei só olhando. Falei, não vai ser esse trem. Passou pela cabeça de vocês que eu creio que ia dar certo? Só que o que aconteceu? Quando o outro cliente estava ali cheio de fogo, encostou naquele, o que aconteceu? O Senhor quer que a gente seja luz do mundo. Que a gente seja sal nessa. A gente comida sem sal, misericórdia. Tem algum diabético hoje aqui? Problema renal? Toninho. Ó, né? Tem que comer sem sal. Por que ela come? Sim ou não? Não. Irmãos, comer sem sal é assim. Então, assim, nós precisamos ser o sal da terra, ter uma palavra que dá tempero à vida da pessoa, que faça diferença. Nós precisamos, com o nosso testemunho de vida, influenciar as pessoas. Nós precisamos, irmãos, dar exemplo, que a pessoa possa olhar para nós e desejar ter uma vida como a minha, como a sua. Aleluia! E quando você vai sendo forjado, que o teu caráter vai sendo forjado por Cristo, e você vai ter a sua vida transformada, porque algum tempo atrás, se alguém dissesse, e já disseram para mim, pastor, quando a gente crescer, a gente quer ser igual a vocês dois. A gente já ouviu isso, não é para. Mas por quê? Porque as pessoas olham para a gente, o pastor fala assim, a gente quando fala que está 45 anos casado, ele fala assim, eu tenho que dizer que é a mesma mulher. Porque hoje causa espanto, sim ou não? Sim. Sim. Então, assim, o que esse Salmo 84 vai dizer para mim e para você? Irmãos, é uma palavra maravilhosa. E ali está escrito assim, em algumas versões, bem-aventurados, e aqui nós vamos ler como são felizes, que quer dizer a mesma coisa. As pessoas, vamos ler juntos, irmãos? Conseguem? Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua
que com uma ligação, uma mensagem, você pode transformar o dia daquela pessoa. Sabia? E o contrário também. Então, que a gente possa guardar a nossa boca, mas desejar que a nossa boca seja uma boca profética, uma boca que abençoa, que bendiz, que ora. Irmãos, pensa bem, a palavra não sai da minha cabeça, eu posso fazer diferença na vida de alguém, e é isso que o Senhor quer de mim, de você, que nós possamos verdadeiramente nos importar. Se você vê aqui, tem alguém, tem alguns irmãos que não vem na igreja lá, o pastor liga, manda mensagem, o pastor não responde, só que de repente precisa um irmão ou uma irmã, outra pessoa, quem sabe, que ela consiga se abrir, que ele consiga, derramar o seu coração. Então, assim, peça ao Espírito Santo te mostrar seus vizinhos, alguém que você sabe que está passando por uma luta. E o que eu quero dizer também é que se você estiver passando pelo vale, na hora que você fizer isso, Deus também vai derramar uma unção tão grande que aí a influência vai ser maior ainda, sabia? Porque de repente, eu fico olhando para o Notícias, com tudo que ele passou, com tudo que ele enfrentou. O Senhor conseguiu, Deus conseguiu usar a sua vida lá no hospital, quando o Senhor estava lá? Sim ou não? Sim. A irmã Rose, sabia? Que mesmo na hemodiálise ela consegue ainda ouvir e clamar e orar por outras pessoas que estão lá? Verdade. Então, assim, mesmo quando nós estamos passando por vale de lágrimas, tem algumas versões que vocês podem ler em casa, vai dizer vale de vaca, que significa vale de dor, de lágrimas. Então, quando você passa pelo vale de lágrimas, se a tua força está no Senhor, você vai transformar este vale de lágrimas em lugar de riso e de alegria. Amém? Que esse seja um desejo muito grande no meu e no seu coração. O que nós precisamos entender, irmãos, que enquanto nós esperamos pelo eterno, como eu já disse, enquanto esperamos a vinda do Senhor, enquanto continuamos desejando estar com Cristo, nós não podemos viver aqui nessa terra alheios à dor do irmão, à necessidade do outro. E o Senhor está nos desarraigando deste mundo perverso para que nós sejamos salvos, sejamos influência poderosa no amor de Deus. Possamos propagar o Evangelho como nós temos falado aqui. E eu preciso te dizer que o Senhor quer, Ele requer isso de nós. E Ele nos dá essa capacidade para o equilíbrio. Mesmo vivendo com a cabeça no céu, pensando nas coisas de Deus, desejando estar com o Senhor, que o nosso coração possa se importar com as pessoas que estão sofrendo aqui. E que a gente possa se deixar, se permitir ser um instrumento do Senhor aqui nessa terra. E dispor verdadeiramente dos nossos braços, da nossa boca, para sermos um instrumento de Deus. Para você abraçar, para você ajudar, para você poder, de fato, usar a sua boca, como eu já disse, para bendizer, para abençoar. Nós precisamos, irmãos, nós não estamos presos no sistema. Nós fomos libertos em Jesus Cristo. Precisamos lutar por essa liberdade, para que o inimigo não tenha nenhuma oportunidade de nos oprimir, nos fazer calar, mas que nós possamos ser verdadeiramente salvos nessa terra. E que o Senhor nos abençoe e coloque em nós o desejo cada vez maior de vivermos esse equilíbrio, de desejarmos sim as coisas do céu, mas de sermos um instrumento poderoso dele aqui na terra para fazermos a diferença por onde quer que andarmos. Amém? Coloque de pé, podemos orar, agradecer a Deus pelo seu cuidado, porque Ele nos ama sobremaneira, porque por mais que os laços de amor dele nos atraiam para o alto, para os céus, nós ainda temos, cada um de nós, um tempo nessa terra. E quando você se sujeita à direção do Espírito Santo na sua vida, e você entende que Ele quer usar a sua vida, Deus consegue cumprir o propósito dele na nossa vida. Há um equilíbrio em tudo aquilo que o Senhor faz. Ele é perfeito, Deus. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém? Vamos
Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama com um amor tão grande e que o Senhor deseja verdadeiramente que nós possamos estar na tua presença, Senhor, por toda a eternidade. Mas nos dias que o Senhor nos tem dado para vivermos nesta terra, neste mundo, Senhor, mundo perdido, mundo que jaz no maligno, que nós possamos ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Que a nossa vida, Pai, possa ser colocada diante do teu altar, num desejo profundo e sincero, Senhor, de fazer a tua vontade. Que nós nos permitimos, Senhor, ser usados por ti. Capacita-nos a buscar a nossa força em ti, Senhor, porque então, sim, poderemos andar pelo vale, Senhor, de tristeza e com a presença, com a tua luz em nós, com a tua beleza em nós, Senhor, transformar por onde passarmos a tristeza em alegria e levarmos, Pai, a tua santa e bendita palavra que traz esperança, que traz vida, que traz salvação, que traz libertação, porque a tua palavra é que tem o poder e é o teu Espírito Santo que opera. Ajuda-nos simplesmente a nos sujeitarmos, Senhor, verdadeiramente, a sermos usados por ti. Senhor, te agradecemos pelo fruto do teu Espírito Santo, que eles possam verdadeiramente fluir em nós, e também pelos dons e talentos que o teu Espírito Santo tem concedido à tua igreja, Pai, para, Senhor, poder edificar a vida dos irmãos, ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Enche nunca, Senhor, o coração de cada um aqui nessa noite de alegria, da certeza do teu amor e do teu cuidado sobre as nossas vidas. Por isso nós já te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Aplauda o Senhor. Vamos orar, chegando suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre, todo dia. Amém? Amém! Detalhe, eu acho que o Neymar está tentando imitar você, sabe por quê? Eu acho que descobriu o quanto Jesus te ama e ele quer ser parecido com você. Antes de sair do mundo, eu quero ter uma conversa com você. Nosso Deus nos abençoe poderosamente em nome do Jesus. Igreja, só um minutinho, por favor. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos 45 anos, né? Que eles completaram ontem, né? Como eles mesmos assumiram aqui, né? Não é fácil, e é glória para nós, né? Ter um casal pastor